Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Marcos capítulo 5, versículo 25. A partir do versículo 25. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra agora vai ser ministrada, e eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, a todos que aqui estão e a todos que nos assistem ou nos ouvem através de um rádio, que a tua palavra entre em cada coração, que não seja o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador, falando de forma profunda ao coração de todos nós, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, como eu disse, esse é um texto bem conhecido, certamente você já leu por diversas vezes esse texto. Certamente você já usou esse texto para falar com alguém, e eu vejo inúmeras lições dentro desse texto, muitas revelações nós encontramos dentro desse texto. E quando eu lia mais uma vez esta palavra hoje, o Senhor mostrou-me coisas lindas, e eu quero compartilhar com você. Nós sabemos que esta mulher, ela sofreu muito, mas muito, até que ela fosse curada, ela padeceu muito. Dentro desse texto nós percebemos que essa mulher, ela era uma mulher de posse, ela tinha um poder aquisitivo elevado, mas a palavra nos revela que ela gastou tudo o que tinha. Ela foi em vários lugares, e tudo que ela tinha, ela desperdiçou. Ela desperdiçou porque ela imaginava que conseguiria a cura em troca do seu dinheiro, mas ela não conseguiu. Em todos os lugares que ela foi, ela deixou uma quantia para ver se conseguia a cura, para ver se conseguia pelo menos um medicamento, um paliativo, mas ela não conseguiu. A Bíblia diz que ela desperdiçou todo o seu dinheiro, gastou tudo o que tinha, e ela ia de mal a pior. Suponhamos que ela tivesse uma casa, uma fazenda, um comércio, tivesse gado, e ela ia em um lugar, e lá ela tentava ser curada. Talvez um médico lhe passasse alguns medicamentos e ela pagava por aquilo, mas ela via que não surtiu efeito nenhum.
Depois ela ia em outro lugar e ali pagava mais uma grande quantia, e alguém lhe passava uma receita e ela ali fazia conforme o que estava na receita, mas ela depois percebia que não surtiu efeito nenhum. E ela ia padecendo, ela ia de mal a pior. Ela ia de mal a pior. Até que um dia, uma pessoa, vendo o sofrimento dela, começou a falar de Jesus para ela. Uma pessoa vendo que ela estava gastando tudo que tinha, além da enfermidade, agora já estava na miséria, a sua vida estava cada vez mais difícil, cada vez ficando pior a sua situação. Então essa pessoa se compadece dela e começa a falar de Jesus para ela. Conforme aqui nós lemos, uma pessoa começa a falar de Jesus para ela. E quando ela ouve acerca de Jesus, aqui eu apresento a você o primeiro item, sabe, a primeira virtude que havia nesta mulher. Aqui nós vemos que ela dava ouvidos a quem lhe falava acerca de Jesus. Ela parou e começou a ouvir e deixou que aquelas palavras entrassem no seu coração. Ninguém sabe o que realmente foi dito para ela acerca de Jesus, mas alguém lhe falou de Jesus. No versículo 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Ou seja, ela ouviu falar de Jesus. Talvez alguém tenha dito: olha, a tua situação está muito crítica, tu tem gastado tudo que tem e a tua hemorragia só piora. Mas há um homem que pode mudar a tua história, e do contrário dos outros, ele não vai te cobrar nada. Tu não vai precisar levar mais dinheiro para ele, tu não vai precisar pegar mais nada teu para dar a este homem, porque ele é diferente dos outros, os quais tu já foi. Para um tu levou uma casa, para outro tu levou um gado, para outro tu levou ouro, mas a este de quem eu te falo, não vai precisar tu levar nada. Esse não cobra nada e ele resolve a tua situação. Este homem é Jesus Cristo. Ele já curou o cego, ele já curou o leproso, ele já libertou um homem de demônios que lhe atormentava, e até um morto que já fazia 4 dias que estava sepultado, ele fez reviver. Então este homem chamado Jesus, ele tem o poder para fazer parar essa tua hemorragia, ele tem o poder de mudar a tua história, ele tem o poder para te curar. E quando essa mulher vai ouvindo, o seu coração vai se enchendo de fé. E é isso que acontece, a fé vem pelo ouvir. O homem ouve acerca de Jesus, se ele abre o coração, o seu coração se enche de fé. Se ele abre o seu coração para ouvir sobre Jesus, o seu coração se enche de fé. E foi isso que aconteceu a esta mulher. O seu coração se encheu de fé. Da medida que alguém lhe falava dos feitos de Jesus para ela, então o seu coração se enchia de fé, o seu coração se enchia de esperança. E essa fé que lhe contagiou, que encheu o seu coração, essa fé fez ela tomar uma atitude. Ela resolveu ir à pessoa de Jesus Cristo. Alguém lhe disse: Jesus está em tal lugar. Esse de quem te falo, que vai resolver teu problema, que vai mudar a tua história, ele está em tal lugar. Não vai ser fácil, porque onde ele está há uma multidão em volta dele, e tu já está debilitada com essa hemorragia, há muitos anos assim sofrendo, mas vai valer a pena o teu esforço. Se tu for lá, a tua história vai mudar. E ela resolveu a ir.
E quando ela chega, de fato havia uma multidão entre ela e Jesus Cristo. Ela desanimou por causa da multidão? Não. Ela não desanimou por causa da multidão. Ela já estava fraca, debilitada. O sangue é vida. Ela estava perdendo sangue há muitos anos. Aquela mulher já não tinha força. E está agora diante de uma multidão, sabendo que Jesus está lá no meio da multidão. Como chegar na pessoa de Jesus? Ela não desanimou por causa desta dificuldade. E tem gente que hoje desanima tão facilmente das coisas. Tem gente hoje que ouve falar de Jesus até que se enche de fé, mas aí quando pensa, a igreja é tão longe, eu não vou não. Mas é porque está chovendo, eu não vou não. Mas é porque eu moro tão distante, eu não tenho nenhuma bicicleta para ir, então eu não vou não. Mas essa mulher viu uma multidão já debilitada, já sem forças, mas ainda assim não desanimou. Ela dizia: eu vou passar entre essa multidão, eu vou romper esta multidão, porque eu creio que se eu tocar pelo menos na sua veste, a minha história vai ser transformada, a minha vida vai ser mudada, o meu cativeiro vai ser virado. Diz a palavra, escuta, diz a palavra, observe na sua Bíblia, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ela tocou na sua vestimenta. Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha essa crença dentro de si. A multidão está aí, isso é um obstáculo muito grande para quem tem saúde, para quem está saudável. Imagina para mim. Mas eu vou romper essa multidão. Ainda que eu caia, eu vou me levantar e vou continuar. Ainda que eu venha tombar de tão fraca que estou, mas eu vou romper essa multidão. Quem já andou em ônibus lotado aqui? Quem já andou em ônibus lotado? Aquele ônibus que se você tirar um pé do canto não tem mais onde botar. Tão lotado, se você tirar o pé não tem mais onde botar. Assim estava aquela multidão. Era tanta gente. Você tem que dar sinal lá no ônibus pelo menos uns 5 quarteirões antes da sua parada, que é o tempo que você vai descer lá, que você vai conseguir chegar lá para poder descer. E às vezes ainda fica uma bolsa para trás, tudo amassadinho. Você desce do ônibus, cheiroso. Assim era aquela multidão. Ela foi entre a multidão. Pode ter caído, não sei, mas ainda que tenha caído, se levantou e continuou rompendo a multidão. Alguém lhe empurrava, dava uma cotovelada no seu rosto, mas ela não se importava. Ela rompia aquela multidão, porque ela tinha algo no coração: se eu chegar lá, a minha história vai ser transformada. Se eu conseguir tocar em Jesus, a minha história vai ser transformada. E ela tocou. Ela chega e toca na veste de Jesus. E na hora que ela toca na veste de Jesus, sabe o que acontece? Sai uma virtude. O que significa essa palavra virtude? Virtude significa poder. Quando ela toca na veste de Jesus, sai poder de Jesus. Sai poder de Jesus. Aleluia. E quando esse poder toca nela, entra no seu corpo, a enfermidade
Não tem enfermidade que prevaleça diante do poder de Deus. Não tem doença que prevaleça diante do poder de Deus. Não tem demônio que prevaleça diante do poder de Deus. Não há problema que prevaleça diante do poder do nosso Deus. E o interessante é que havia uma multidão, tocava em Jesus, apertava Jesus, puxava Jesus, mas essa multidão que tocava, puxava, empurrava Jesus, não conseguia tirar poder de Jesus, não conseguia ser tocada pelo poder de Jesus. Mas esta mulher, ao tocar, ela sentiu o poder do Senhor entrar no seu corpo, entrar na sua vida. No versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31, olha só a resposta dos discípulos. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Uma multidão lhe tocava, mas só ela conseguiu extrair poder de Jesus. Sabe por quê? Porque a multidão que ali estava, não estava crendo como ela estava crendo. E o que extrai o poder de Jesus, o que faz o poder de Jesus entrar na nossa vida e mudar a nossa história, é a nossa fé. É a nossa fé. A nossa fé é o que faz o poder de Deus mudar a nossa história. A nossa fé é o que faz o poder de Deus resolver os nossos problemas. Você vê que ela tinha essa fé: eu vou romper essa multidão, porque se eu tocar nele, pelo menos na sua veste, eu sararei, a minha história será transformada. Ela tinha essa convicção, essa fé, e quando ela toca em Jesus, de fato, essa fé que estava nela fez com que o poder de Deus mudasse a sua história, tocasse a sua vida, entrasse no seu corpo. É por isso, irmãos, que nós não devemos perder a fé. Por mais que a situação seja crítica, por mais que o problema seja grave, não perca a sua fé. Por mais que você esteja em uma situação difícil, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja hoje em um deserto, mas não perca a sua fé. Você lembra do que está escrito na carta aos Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não perca a sua fé. Pastor, está tudo acabado, não tem mais jeito. Pastor, perdi tudo. Pastor, não tem mais solução. Pastor, está tudo acabado. Pastor, estou enfermo, a enfermidade é para a morte. Pastor, não tem mais jeito. Tem sim. Se você tiver fé, então a solução para o problema, se você tiver fé no Senhor, se você de fato crer no Senhor, então nada está perdido, por mais que aos olhos do homem pareça estar perdido. O próprio Senhor Jesus diz: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu não sei como é que está hoje a tua vida, eu não sei como é que está hoje a tua história, mas guarda no teu coração: tudo é possível ao que crê. A tua fé, ela vai tirar para ti o poder do nosso Deus, ela vai atrair o poder do nosso Deus, ela vai fazer com que o poder, a virtude do Senhor venha invadir a tua vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado: se você crer, tudo é possível ao que crer.
não perca a sua esperança, não baixe a sua cabeça, continua crendo, porque aquele que crê alcança o impossível, desfruta do impossível, vê na sua vida o inexplicável acontecer. E foi justamente o que aconteceu a esta mulher. Através da sua fé, o poder de Deus entrou na sua vida e mudou a sua história. Mudou a sua história, virou o seu cativeiro. Versículo de número 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela estava temendo porque imaginou que Jesus fosse se aborrecer pelo fato de ter saído virtude dele, pelo fato de ter saído poder dele para curá-la. Ela estava temendo e tremendo, porque ela temia que Jesus fosse se aborrecer. Só que Jesus, ele não se aborrece, ele se alegra. E o poder não se acaba. Eu costumo dizer que o nosso Senhor, ele é uma fonte inesgotável de poder. Quanto mais o crente consegue o poder de Deus para a sua vida, mais poder ele tem para dar. Ela tirou virtude do Senhor através da sua fé. O seu fluxo de sangue acabou, a doença acabou, o sangue, o fluxo estancou, a hemorragia parou. E ela se preocupa pensando que o Senhor estava procurando aquele que tocou nele, que conseguiu tirar a virtude dele para exortar, para brigar. Mas nada, o Senhor estava procurando, porque aquela era bem-aventurada, dentre uma multidão, só ela teve essa fé. Aí ela vai e se apresenta, temendo e tremendo, dizendo: Senhor, fui eu. Senhor, fui eu. Fui eu que tirei poder de ti, fui eu que toquei na tua veste. Senhor, fui eu. Fui eu que fiz isso, Senhor. Fui eu que fiz isso. Versículo 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, eu não estou zangado contigo, eu queria que todos tivessem essa fé. A tua fé, não foi eu, a tua fé te salvou. Tu está curada, vai em paz. Quantos aqui creem no Senhor Jesus Cristo? Quantos acreditam que o poder do Senhor transforma a vida do homem? Quantos? Transforma. Transformou a minha, transformou a de muitos aqui. O poder do Senhor curou muitas enfermidades. Quantos aqui foi curado de uma doença pelo poder de Deus? Olha quanta gente. Quantos aqui foram libertados de um vício pelo poder de Deus? Pastor, eu era viciado, não precisei ir para a clínica de recuperação. Foi o poder de Deus que me libertou do vício. Quantos aqui? Olha quanta gente. Esse poder é real, ele é verdadeiro. Quantos aqui tiveram a sua história transformada por causa do poder de Deus? Levanta a mão assim. Pastor, a minha vida foi transformada, porta de emprego foi aberta,
pastor, hoje eu tenho dignidade. E não foi o homem que fez isso, não foi o político que fez isso, foi o poder de Deus. Quantos aqui, quantos? Olha quanta gente. O poder de Deus, ele existe, ele é real. Se nós crermos, se nós confiarmos no Senhor, o seu poder, ele vai resolver nossos problemas, ele vai mudar a nossa história, ele vai nos trazer solução, ele vai abrir a porta que precisamos, ele vai curar a enfermidade que possa existir no corpo. O poder do nosso Deus é inexplicável, e diante do seu poder nada pode prevalecer, irmão. E enfermidades são demônios, é obra de feitiçaria, é maldição hereditária, é miséria. Diante do poder do Senhor, todo mal tem que cair por terra, tem que bater em retirada, irmão. Todo mal tem que cair por terra. Faça tão somente como fez esta mulher. Não esmoreça, antes creia. Ainda que você tenha que romper uma multidão, mas não baixe a tua cabeça, não desista, continua crendo. Vá em frente, se esforce, porque o poder de Deus vai mudar a tua história, vai virar este cativeiro. Amém. Diga graças a Deus. Só para a gente finalizar, versículo 34. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? De uma forma ela foi, de outra forma ela voltou para sua casa. Ela foi para Jesus com a vida destruída, voltou para casa transformada. Ela foi para Jesus com uma doença incurável, voltou para casa curada. Ela foi para Jesus em um estado de humilhação, porque aquela doença nela fazia as pessoas lhe olhar como para uma pessoa imunda. Mas ela voltou de cabeça erguida. Amém. De uma forma você vem para Jesus, de outra você volta para sua casa. Vale a pena você se esforçar, porque o Senhor de fato muda a história, vira o cativeiro. Ele tem poder para fazer isto. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.